O último ponto do Mizbah Aver-Roshete, que é o altar de holocausto. Altar do holocausto. E semana passada começou a falar do ponto, um dos mais importantes no sacrifício no altar do holocausto, que é a festa do Yom Kippur. Vocês sabem que Yom é dia do perdão. Kippur é perdão? Vai entrar Levítico 16. Então, semana passada nós lemos do 1 ao 4. Do 1 ao 4. Hoje nós vamos continuar. Falamos por que Deus estabeleceu essa festa. Por que Deus estabeleceu essa festa? Vocês estão aí? Efeito da pizza ainda? Deus gostava de festa. Deus gostava de festa. Boa resposta. Saiu bem. Pelo menos respondeu, né? Eu falo de novo. Ele estabeleceu essa festa para que houvesse a purificação de todo o tabernáculo. No versículo aí 1 diz: e falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, né? Que foi quem? Os 2 filhos de Arão. A senhora falou aqui. Grita aí. Tá? Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão que morreram porque trouxeram fogo estranho. Só a pastora estava na aula passada, né? Eu não estava. Os demais estão dormindo. Então, Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho no altar. Por isso, então Deus estabeleceu o dia do perdão. Que é o versículo 2 diz: disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, meu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Ou seja, estabeleceu que no santuário, no Santo dos Santos, não se deveria entrar a todo momento. Deveria então haver um ritual de reverência ao Senhor para que houvesse a entrada no Santo dos Santos. Nós temos aí a canção que diz no Santo dos Santos: eu não quero sair, né? Do Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Mas para pisar lá, muita gente não sabe nem o que está cantando, né? A maioria das igrejas que cantam não sabe nem o que está cantando, né? E aí você vai pregar, por exemplo, uma mensagem, vai falar do tabernáculo, aí o professor fala assim: nossa, essa mensagem é muito profunda, os irmãos não vão entender, mas acabou de cantar no Santo dos Santos. Quer dizer, na realidade as pessoas cantam muita coisa que não sabem nem o que estão falando. Então, o Santo dos Santos, haveria uma reverência para se entrar no Santo dos Santos, para se adentrar naquele lugar. Por isso, Nadab e Abiú morreram. Nós falamos dessa reverência, citamos exemplos. Qual exemplo nós citamos? Já no tempo da graça, de falta de reverência, desobediência, isso, e Ananias. Ananias começou do lado mais difícil, que geralmente as pessoas lembram de Ananias, né? Ananias e Safira e Ananias. Está lá, né, o texto em Atos dos Apóstolos. Então nós citamos esse exemplo sobre Ananias e Safira e sobre a reverência ao Senhor, sobre obediência ao Senhor. E há muita reverência, e por isso muitas pessoas hoje, no tempo da graça, ainda morrem espiritualmente primeiro,
e depois fisicamente. Falamos também sobre a necessidade dessa reverência e que nem todo mundo tem chance a ter o último fôlego de vida. Nós falamos disso também, que a Bíblia deixa muito claro que alguns são entregues. Por que são entregues? Porque Deus não gosta das pessoas, que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para ir para o inferno. Por que alguns já não há mais chance? Porque há pecado que é para a morte. Porque há pecado que é para a morte. E aí nós lemos o texto muito esclarecedor de que nós não devemos orar por todos. Que há pessoas que nós não devemos orar, que são aqueles que cometem o quê? Pecado que é para a morte. Pecado que é para a morte, que está lá na carta 1 João, capítulo 5. Não sei qual é. Capítulo 5, é o capítulo 5 mesmo. É o versículo, está lá para o final do capítulo. Mas está escrito lá: por esses não oreis. Então você vê, oração é uma coisa boa, não é? Mas a Bíblia diz que tem gente que você não deve orar, porque cometeu o pecado que é para a morte, cometeu abominação. E o que é abominação? Nós falamos na última aula, citamos vários exemplos. Falar, sim, isso, relações sexuais, parentais, pai com mãe, pai com filho, filho com pai, mãe com filha, entre irmãos. Abominação. Abominação. Mas eu não lembro em detalhe aqui. Abominação ao Senhor. E, pastor, mas aí tem o caso lá do homossexual e tal. Conheceu a palavra, foi pregada a palavra. Por quê? Aquele que persiste no erro. A pessoa orar para essas pessoas, é isso que o povo diz assim, que você pega a luta da pessoa, você ora para ela e você acaba pegando a luta dela. Não, a Bíblia não fala nada disso, de pegar a luta. Mas até conversa. Isso aí é a gíria gospel, né? Tem muita gíria gospel, tem muita coisa que é pregada nos cultos que a Bíblia não fala, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar que não cai uma folha da árvore se Deus não mandar. A Bíblia não fala isso, né? Você vê até gente famosa falando isso na televisão, quer citar a Bíblia, né? Aí fala uma coisa que não falou. Ou às vezes está escrito na Bíblia, mas é interpretado de maneira errada, né? Como a questão do galo que cantou, né? E aí o pregador vai falar que o Pedro já não pode nem ver galo mais na frente. Meu Deus, né? Aí sai todo um pensamento de uma interpretação errada, que é isso que se aprende quando você estuda exegese bíblica, que é a maneira correta de interpretar o texto. Você não pode mudar o sentido do texto. Em Romanos 1, hoje eu comecei no devocional, foi esse filme, Paulo fala sobre tudo isso, e no final ele fala assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ele quer dizer que os que aprovam também... Isso. Pratica e aprova os que praticam. Mas isso não é assim, caiu no pecado. Não é algo que aconteceu. É uma persistência no pecado, sabendo da verdade. Então é a mesma coisa quando se expulsa um demônio e não se ensina a palavra, não adianta nada. Então não adianta nada fazer uma sessão de descarrego, vamos dizer assim, que essa palavra é conhecida no nosso tempo, e expulsar o demônio, todo mundo, está todo mundo liberto. Mas se não ensinar a palavra, não vai adiantar nada. Se Jesus não vier ocupar o demônio. Exato. Se a casa que foi esvaziada, porque arrancou os demônios, não for ocupada pelo Espírito de Deus, ela vai ser ocupada novamente pelo Espírito maligno. Pior, né? A Bíblia diz 7 vezes, 7 espíritos piores, que diz que ele vai e aí ele volta para ver se a casa está vazia. Então,
o maior, o que dá menos ibope hoje, vamos dizer assim, o que é menos famoso hoje é o que? O ensino da palavra. Por isso que quando se afasta da igreja e você quer voltar, é muito mais difícil do que da primeira Porque vez. quanto mais você se envolver com o mundo, mais você vai se prender ao mundo. Então você está cada vez mais amarrado, como se fosse mãos agarrando você. Mãos agarrando você. É a legalidade, né? Então quando você vai voltar para Cristo, aquelas mãos que estão agarradas, são as garras do diabo, elas têm que ser rompidas. E o diabo não entrega assim de mão beijada. Não entrega assim, é fácil mesmo. Ele vai lutar, assim como ele não desistiu de nenhum de nós. Ele continua lutando pelas nossas almas. Não desistiu de você, não desistiu de mim. Por isso, quando eu pensei em desistir 2 vezes, aliás, umas 3 ou 4 vezes, para eu chutar o pau na barraca. Você ainda sabe os Eu, nomes. então, Você já perdeu a conta. eu ficava com pavor de eu voltar para aquela vida que eu tinha antigamente. E vai sempre piorar, não vai melhorar. E vai chegar uma hora que a pessoa ela vai se auto-enganar, achar que serve a Deus. Eu sou uma pessoa boa, olha, eu faço as minhas rezas aqui em casa. Olha, esse tipo de conversa já é o tipo de conversa da pessoa que está longe de Deus. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso devolver dinheiro. É aquela conversa que igreja não salva. Igreja não salva ninguém. Isso eu ouvi assim, né? Jesus não frequentava nenhuma igreja. Igreja é coisa de Constantino. Todas essas conversas são de pessoas frustradas com a igreja, frustradas com pastores, frustradas, e muitas vezes com razão a frustração, porque pegou um pastor malandro, um pastor que não ama as almas. Por isso que nós falamos na última aula que todo ministério, eu acho que foi na última aula, todo ministério necessariamente, para ser um ministério usado por Deus, ele tem que estar ligado à igreja. Por isso que toda pessoa que exerce o ministério espiritual, você precisa perguntar: onde essa pessoa toma ceia? Onde ela congrega? Quem é o líder dessa pessoa? Onde que ela exerce o cristianismo dela? Onde tem pessoas que todo mundo a conhece? Porque senão é só um andarilho da fé. Está aqui, está ali, mas não toma ceia em lugar nenhum, não tem comunhão com ninguém, ninguém conhece mesmo. Por exemplo, quem me conhece mais do que vocês que estão aqui? Quem me conhece mais? Minha família, minha esposa. Então, eu prego aqui e eu volto aqui. Agora, tem um lugar para prestar contas, né? Nós falamos dos 5 ministérios, né? Que é o quê? Olha lá, Bruno, você desenhou, Olha lá. Bruno. Volta para a aula aqui, Bruno. Evangelista, Não, sem olhar na folha. Evangelista, pastor, mestre e apóstolo. Os 5 ministérios estão aqui, ó. Olha aqui, para você nunca mais esquecer. Profeta, aquele que aponta. Evangelista, aquele que chega primeiro. Pastor, aquele que firma aliança. Mestre, que conhece mais, mas é o menor de todos. E apóstolo, que se dá bem com todos. Repite. Profeta, aquele que aponta. Evangelista, que chega primeiro. Pastor, que firma aliança. Mestre, que mais conhece, mas é o menor de todos. E apóstolo, que se dá bem com todos. Evangelista é o que chega primeiro? É o que chega primeiro. Mas em que sentido esse de Que chegar? arrebanha, que reúne. O ministério evangelista, que hoje está embaixo, né? Mas o ministério do evangelista é aquele Billy Graham era que evangelista. tem o dom de milagre. Billy Graham era evangelista. Billy Graham é evangelista, que ele ele entendeu o ministério dele e ele ficou como evangelista até a morte. Então é pregar, não é apacentar. Então o evangelista, ele não tem paciência, por exemplo, de sentar e aconselhar uma pessoa. O evangelista, ele não tem muito conhecimento da Bíblia, né?
Mas ele tem uma mais tarde. geralmente ele tem um dom de cura, de milagres, de maravilhas. Então, só que ele precisa estar ligado ao ministério. Por quê? Porque senão o ministério dele é deficiente. Então nós temos aí evangelistas, por exemplo, o R.R. Soares é um evangelista. Ele se intitula missionário, que também é um sinônimo de evangelista, que é aquele que chega, porque arrebanha, e aí vem o pastor e apacenta, aí vem o mestre que conhece mais profundamente para contribuir com o pastor, que doutrina, que faz as coisas não fugir da Bíblia. Então, por que você vê muita coisa errada sendo ensinada? Porque o ministério está fora da igreja, não está ligado à igreja. Então aí você vê um profeta na posição de pastor, mas ele não é pastor, ele é profeta. Então, um pastor mesmo, necessariamente ele tem que conhecer a Bíblia. Ele não pode ser, a Bíblia já fala, um neófito. Ele não pode ser ignorante das coisas da palavra. Um novo na fé. Neófito, novo na fé. Essa palavra neófito, neo novo, fitus, planta nova, planta que acabou de ser plantada. Então não pode, porque não tem raiz. Um pastor que recebe a bênção para ser pastor, mas que ele não tem a sua igreja, não tem o seu rebanho, e que sai só em missão. Esse é considerado pastor. Ele não é pastor, porque o que caracteriza um pastor? O rebanho. É o rebanho. O que caracteriza um pastor? É um rebanho, porque a função do pastor é apacentar. A função do pastor não é juntar gente. Seria um evangelista. O evangelista, ele atrai as pessoas. O pastor, ele apacenta. Como você já deve ter ouvido falar, que o pastor, ele não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. O pastor, ele apacenta, ele cuida das ovelhas. Então, há muita gente que tem título de pastor, mas não é pastor. É um evangelista, mas não é um pastor. Agora, o mesmo evangelista tem que estar ligado a uma igreja, onde ele exerce o trabalho dele, mas ele é pastoreado também. Pastor, então o missionário, ele é mais assim... Evangelista. Ele é evangelista, mas é apóstolo. Não. É apóstolo. O apóstolo é aquele que abre obra, e aí ele trabalha com todos. Ele é pastor de pastores. Então, o que é um apóstolo? É aquele que tem pastores sobre a sua liderança. Então, tem 3, 4 pastores que ele pastoreia aqueles pastores. Então, aí é um apóstolo, né? Que ele cuida de pastores, que hoje é chamado de superintendente, né? Presidente de campo, na Assembleia de Deus, né? Paulo é um apóstolo. Ele doutrinou Timóteo, cuidou de Timóteo e orientava Timóteo. Então, ele abria a igreja, cuidava da igreja e colocava um pastor. Ele ia, então, aí ele trabalhava com todos os ministérios. Um apóstolo é esse. E um pastor pode se tornar mestre também? Pastor pode se tornar mestre também. Só assim, o Daniel acabou de perguntar o que eu ia perguntar. Porque o mestre, assim, como que eu posso perguntar? O senhor pode ser considerado como um mestre? Mestre. Não, Ele sempre foi. Não, pelo conhecimento. não, Sim, eu já é apóstolo, pastor. Amém! Eita! É verdade. Ensina. eu fiz essa pergunta porque o senhor tem muito conhecimento. Pastor é mestre, pastor é apóstolo. Mas se encaixa, realmente. Jesus deixa de ser. Ele é mestre desde que ele dava. Desde que ele dava aula para a mocidade. A aula dele já era interessante. Eu não gosto dos títulos, não, mas
Sim, é mestre. A gente vai fazendo, né? E é pastor também, porque tem uma paciência que só por Deus. paciência. Tem paciência, sabe, sabe como ele falou assim, que o pastor é de firmar aliança, ele sempre insiste em firmar aliança, ele não manda, como posso dizer assim, quem já passou por uma sessão de aconselhamento sabe que ele é pastor. Então não foi perguntado. Somos, né? Então, deixa eu fora. Deixa eu fora dessa. Vocês vão chegar no meu Eu já fiz o meu 10º dom. Um dia perguntava, pastor, quantos dons o senhor tem? Eu falei, até agora eu não sei de nenhum, né? Eu estou fora disso aí, né? Porque é melhor a gente não saber, não, né? Melhor a gente fazer, né? Vamos fazer. Eu não me considero mestre, porque eu conheço muita gente que conhece muito mais do que eu. E eu gosto de conversar com gente que conhece muito mais, para a gente se colocar na nossa. Porque quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe. Na realidade, né, a luta do conhecimento é essa. Quanto mais você conhece, menos você conhece. E a luta é para você sempre conhecer mais. Visto que uma pessoa que é arrogante, ela não conhece nada. Né? Um arrogante, porque eu já encontrei com vários arrogantes, né? Pessoa que é advogado, e aí, né? E aí você tem que colocar a pessoa no lugar dela. Porque é advogado, quer dizer, na área dele ele é bom, mas em outra área não é. Né? Na minha área pastoral eu conheço, mas na outra área eu não conheço. Na área que o Vitor faz eu não conheço. Então, na área que a Sandra trabalha, eu não conheço. Sandra trabalha, eu não conheço. Que a outra trabalha, eu também não conheço. Quer dizer, ninguém é tão conhecedor que não possa aprender. Então, uma pessoa arrogante, ela acha que sabe tudo, mas conhece só. E, na realidade, para você conhecer profundamente qualquer assunto, você precisa se aplicar naquele assunto. Por isso que o sábio não é aquele que conhece muito. Né? Quando você vê uma pessoa, aquela pessoa é sábia, não é que ela tem muito conhecimento, mas ela aprendeu a viver. O sábio é aquele que aprendeu a viver. O inteligente é aquele que acumulou conhecimento. E o sábio é aquele que sabe aplicar o conhecimento, sabe fazer daquilo uma maneira melhor para viver. Então, esse é o sábio. Bom, falamos tudo isso. Deus colocou o Yom Kippur, o dia do perdão, estabeleceu para que houvesse essa reverência. Falamos da veste sacerdotal, né, que tinha que se colocar, e falamos aí, você já está rindo, né? Lembrou, né? A primeira peça que tinha que pôr era o quê? Fala, Yasmin. Já está rindo, da vermelha. Só de lembrar ficou vermelha. Qual é a primeira peça? A cirola de A milho. ceroula. Né? Conhecido como cueca, né? Era mais um samba canção, É né? a etimologia dessa palavra, cueca. Cueca, vamos deixar pra lá. Não é uma coisa muito boa, né? Então, você sabe que cueca foi criado depois do tempo na guerra, né? Na guerra, para que. Deixa pra lá, vamos lá. Então, era assim, você vê que Deus colocou cirola branca. Por quê? Por que branco? Se ele fala assim, vou colocar uma vermelha, uma azul, uma rosa, né? E até falava semana passada que a preocupação das mulheres de colocar uma peça íntima que não tivesse rasgada, que vai que sofre um acidente. Vem o bombeiro e rasga a roupa e acha ali. Você acha que o bombeiro vai olhar isso aí? O bombeiro vai olhar se está rasgado. Quando eu quebrei a perna sobre o acidente, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, que carcinha que eu tô. Na hora pensou pra Sim, porque eu tinha conversado com as minhas irmãs, nós tínhamos conversado fazia umas 2 semanas. Não sei quem tinha sofrido acidente e a meia estava tudo furada. Precisou coisar a meia e a gente estava brincando, falando sobre isso, já pensou? E aí eu sofro acidente, a primeira coisa, porque eu quebrei a perna, não ia levantar. Eles viram tudo minha roupa. Então no verso 4 aqui, ó,
capítulo 16, vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. Então, a importância que Deus dava a uma peça que ninguém ia ver, que fosse de linho, que fosse uma peça fina, que fosse uma peça que representasse a pureza. E aí nós trouxemos a interpretação espiritual para nossos dias, que foi o quê? Deus, Ele está preocupado com aquilo que ninguém vê, da pureza que está interna, a íntima, que ninguém vê. Não adianta a roupa ser de crente, cabelo de crente, unha de crente, sapato de crente, mas a cirola que não é de crente, né? No sentido espiritual, claro. Não adianta, né? Parecer crente, mas não ser crente. Então Deus não está preocupado com. Sim, uma das coisas que fez aquele homem que foi convidado para a festa ser lançado fora foram as vestimentas. Estava sem, né? Estava sem as vestes Nupciais. Mas isso envolve tudo, inclusive até a parte exatamente íntima. Então, não adianta nada. E eu tenho encontrado muitas pessoas assim, preocupados com a aparência, né? Preocupados com o externo, preocupados com o que as pessoas vão pensar. E eu postei esses dias uma charge, onde está escrito assim: Fim da escravidão. Fim da escravidão, a corrente está amarrada no pensamento dos outros. Opinião dos outros. Quer dizer, e muita gente está acorrentada àquilo que as pessoas vão pensar. Quer dizer, fica arrastando pecado, fica arrastando sujeira, cueca furada espiritualmente, mas ninguém está vendo. Mas está preocupado com o externo. Não está preocupado realmente se Jesus vai voltar e a pessoa é salva. Está preocupado com a religião. Eu fiz um outro post também, que eu vi, legal, que é um aquário dentro do rio, assim, dentro da água, né? E o peixe solto. O que é a religião? É o aquário. Peixe dentro do aquário. Quer dizer, se sente ali livre, mas ele tem um bloqueio, tem um impedimento. E o que é estar com Deus? É ser livre. É ser livre, que é o maior desafio na igreja. Quando eu falo aqui para a pessoa, é ser livre. Pastor, eu posso viajar? Vai viajar. Pastor, meu papai, mas se o senhor não quiser dar valor, não devolve. E eu vejo que as pessoas tomam um choque. A pessoa fica assim: nossa, pastor, não, o senhor é diferente. Não sou eu que sou diferente, é os outros que são diferentes. É pastor que fica ali, carrega ali, ó, igual cavalo, ó, para cá, para lá. Essa não é a função do pastor. A função do pastor é ensinar. O que você vai fazer com o ensinamento, o problema é seu. Não cria ovelha, cria cavalo, né? Não cria ovelha, porque um dos sintomas do que é o pastor, se você for num lugar que tem pastor, o pastor não é vamos, velho, vamos. Cavalo é assim, vamos, o cara fica atrás, vamos, o cavalo vamos. Não, ele vai gritando e os cavalos vão vir. Boi é assim também. Vamos. Não é assim quem já criou cavalo? Eu nunca criei, mas eu sei que é assim. Agora a ovelha não. O pastor ele sai andando e as ovelhas saem andando atrás. Porque aí que vem o texto: a ovelha conhece a voz do seu pastor. O maior desafio hoje é liderar pessoas livres. É muito fácil liderar escravos. Exatamente. É muito fácil, eles são escravos, eles vão fazer o que você mandar. O maior desafio é liderar pessoas livres. Você é livre, você quer vir, você vem. Porque é uma coisa, a pessoa precisa entender que é entre Deus. Como o pastor falou, a gente vai ensinar. Se a pessoa vai fazer, é entre ela e Deus. As pessoas Você quer vir? Você vem. Mas se eu não vier, eu vou perder alguma coisa? Quer dizer, a escravidão. Tem um livro, não é evangélico, mas chama Escravidão Voluntária. Que eu esqueci o autor, não sei se
que é o Paulo, mas escravidão voluntária. E as pessoas se colocam na escravidão. Elas querem ser escravas. E está igreja cheia de pessoas assim, que são escravos. E é fácil deixar a decisão na mão de outra pessoa. É fácil. É confortável você não tomar a sua decisão e sofrer suas consequências. É confortável. É mais fácil alguém falar assim, ó, faça isso, do que alguém dá para você, ó, se você fizer isso é assim, se você fizer aquilo vai ser assim. Escolha você. A gente como pastor vive muito isso, as pessoas aí. Eu até quando eu conto, as pessoas riem, formam também o jeito que eu conto, mas é exatamente assim. Pastor, mas eu não gosto do meu marido, então larga dele. Mas se eu largar dele, eu vou para o inferno, então fica com ele. Mas você não está vendo que não tem isso? Não é assim. Mas ele é um bruto, então larga dele. Se fosse o senhor, já tinha largado. Se fosse eu, já tinha largado. Eu ouvi o pastor falar uma coisa para sentir. Para dizer assim, foi o pastor que se der errado, foi o pastor que mandou. Exatamente, que alguém vai falar. Não quer ter a responsabilidade. Pastor, eu vou fazer sociedade. As pessoas vêm esperando, eu vou fazer sociedade com a pessoa. O que o senhor acha? Quem que vai fazer sociedade? Não, pastor, sou eu. Mas o senhor acha o quê? Eu não acho nada. Né? Eu não acho nada. Mas o senhor acha que a pessoa é boa? Eu não sei, pode ser boa para mim. Pode ser uma boa pessoa, uma pessoa interessante, legal para conversar, e um péssimo sócio. Eu tenho pessoa que é amigo meu, a gente conversa, bate papo e tal, mas eu não empresto dinheiro para ele. Por quê? Porque vai pagar, é ruim pagador. Mas ele é amigo, é bom amigo. Mas pagar? Não, pagar não. Pagar é ruim. E eu falo para ele, você é ruim pagador. Você não paga. Esse que é amigo, ele tem que falar. Mas você não é meu amigo? Eu sou seu amigo, por isso que eu estou falando, você não paga. Aí emprestou do outro, passou um ano para pagar. Tá vendo? Aí o outro amigo, somos amigos em comum, veio falar para mim: pô, fulano, rapaz, emprestou dinheiro meu. Eu falei: mas você sabia que ele ia pagar? Não, mas eu achei que eu iria pagar, mas não pagou o outro, vai pagar você. O errado é você, ele que está certo, está com o seu dinheiro agora. Então, as pessoas querem o quê? Que o pastor diga o que ela vai fazer. E está cheio de igreja, o pastor falando. Aí a pessoa vem, o que o pastor vai falar? Você não fez do jeito que eu mandei. Aí o que eu devo fazer agora? Agora faça isso. A pessoa faz, joga na loteria. Deu certo. Deu errado. Misericórdia. Jogo de loteria. Agora, se você for fazer o que a Bíblia manda, mas o que a Bíblia manda a gente morrer. É ou não é? Pastor, me decepcionei com as pessoas. Porque eu decepcionei com a família. Aí você abre lá Jeremias, lá, né, que eu falei. A Bíblia diz: não confie no seu amigo íntimo e tal, no seu parente. Está aqui. Aí você vai, uma vez eu atendendo uma pessoa, e aí ela foi apresentando os problemas e eu fui apresentando a Bíblia. Então, a Bíblia já avisava isso, mano. Aí ela apresentou o problema, então a Bíblia já falava isso aqui. Pastor, também a Bíblia fala tudo? Eu falei: exatamente. Não tem resposta. Tudo que fala mesmo, fala. Mas por quê? Eu acho lindo quando a pessoa se irrita na minha frente. Né? A pessoa irrita, né, na minha frente, eu acho que, nossa, eu fico assim olhando, que legal. E o pior é uma coisa séria. Eu lembro que eu estava atendendo um rapaz. Vai tirar de você, nunca. Eu estava atendendo um rapaz em Araras. Aí o rapaz bateu na mesa assim, pá! E levantou assim. E eu fiquei olhando para ele assim. Eu falei: você vai bater em mim também? Vai bater na sua mulher? Aí ele fica pelado. Ele falou assim: bater em mim é maldição do resto da sua vida. Eu dei uma medida, né? Eu falei assim: nossa, bateu na mesa, eu gelei assim por dentro. Eu falei: eu tenho que manter, né? Eu falei: você vai bater em mim também? Além de bater nela, covardia, que estava batendo na mulher. E a mulher assim: não, pastor, mas estou apanhando, eu amo ele.
vontade. Eu falo assim, volta lá apanhar e deixa eu em paz. Deixa eu quieto, já estava apanhando, feliz da vida. Entre tapas e beijos, vai! Então, as pessoas não querem trocar de roupa. Elas querem manter a roupa velha e viver a roupa nova. Quer colocar a roupa bonita por fora o linho, mas com a cueca fedida, né? Não dá, né? Com a cueca fedida não dá. O cheiro uma hora vai aparecer. Quer dizer, aquilo que é falso vai aparecer. Tem uma charge que o rapaz, ele encontra com a moça, aí os dois casam e vai para o apartamento. O apartamento é arranca. Meu Deus. Vai desmontar. Ela sai do quarto, ele olha e fala assim: cadê minha mulher? Sou eu. Ele vai no banheiro, tá tudo lá, peito, tudo lá. Quer dizer, uma falsidade. Já casou, velho. Uma falsidade só. Não, mas aí é engano, pelo amor de Deus. Alma de engano, né? Aí anula, né, André? Já começa o juiz. Mas eu falei brincando, mas agora veio um entendimento na minha mente. Ai, Jesus. Por que era linho? Vocês sabem a função do linho? Sabem o que é linho? O linho, ele é um tecido usado em lugares muito quentes, porque o linho não deixa você suar. Você pode estar o linho ele transpira, não fala? Faz o corpo transpirar. Não, ele é um tecido que Não prende o calor. Não tem aquelas roupas baratas que a gente compra, que você pode lavar quanto for, que o cheiro do suor não sai, porque é tecido ruim. O linho, ele ventila isso. O linho, ele ventila. Por isso que em lugares quentes, os ternos, a pessoa usa terno. Você fala assim, nossa, mas como tá aguentando? É de linho o terno, ele não sente calor. E aí, que coisa? A calção era de linho, a roupa era de linho, porque ele não suava, porque o suor causa mau cheiro. Olha aí. É caro desse. É caro desse. Por isso que linho é caro. Linho é caro. Me dá um Ele trabalho. vem da planta, né? Macerado, né? Porque também era para não suar, porque Nem o suor quero ter, também nem causa mau cueca cheiro. de linho eu quero ter. Então, nós falamos sobre isso, sobre a intimidade, sobre nós sermos pessoas